Olá, amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas todos a um novo encontro para a nossa explanação do Evangelho. Nesse mês de dezembro, o último mês do ano, um mês muito especial, onde os cristãos comemoram a chegada de Jesus a esse orbe, né? Que possamos focar no aniversariante, possamos focar na real no real motivo dos nossos festejos, das nossas comemorações. Hoje nós estamos com o nosso amigo, nosso irmão, Eduardo, que, comemorando o Natal de Jesus, ele vai nos trazer uma explanação sobre contida na primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma exortação ao amor. Nós queremos lembrar que a nossa Fraternidade Espírita Chico Xavier foi fundada no dia 8 de janeiro de 2006. Estamos, após a pandemia, em um modo virtual, aguardando para em breve, quando nos for permitido, uma localização física. Sintam-se convidados no modo virtual ou futuramente, em breve, no modo físico. Nossos grupos de estudo entraram em recesso desde o dia 9 de dezembro e retornaremos todos e todas no dia 13 de janeiro. E nesse momento a gente solicita uma tarefa linda da nossa irmã querida Rose para fazer a nossa leitura da mensagem inicial. Rose, você consegue ler? Sim, consigo sim. Fique à vontade, Rose. Então, boa noite mais uma vez a todos. Em seguida, Rose, você poderia fazer também a prece inicial. Obrigada. Então, mais uma vez, boa noite a todos. A nossa mensagem de hoje intitula-se Jesus para o Homem. E achando em forma como um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Quem falou isso foi Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato dos ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte, humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino. Livro Antologia Mediúnica do Natal, Médio Chico Xavier. E agora, meus amigos que entraram agora, mais uma vez, boa noite. Vamos fazer a nossa prece inicial, começando agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade, ao patrono da nossa fraternidade, por esse momento, mais uma quinta-feira juntos, estudando o nosso Evangelho, se esforçando cada dia mais para evoluirmos moralmente e espiritualmente. Que o Mestre Jesus inspire o nosso amigo Edu,
nos fortaleça, nos ampare com seu amor infinito, que eleve o nosso coração sempre a caminho do bem. Que Jesus nos fortaleça e nos ampare hoje e amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. E agora, nosso querido Eduardo, que eu nomeio de meu filhinho, pode ficar à vontade, Edu, com o seu tema sobre o Natal de Jesus, exortação ao amor. Que Muito boa Jesus te noite. inspire. Obrigado, mãezinha. Então, gente, muito boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, né, mais uma vez, nesse trabalho que vem sendo realizado por essa instituição, né, que vem trabalhando nessa instituição desde antes de nós, né, estarmos aqui, porque é muito bonito ver a equipe espiritual que conduz essa casa, né, o quanto eles vão, né, guiando, e aí a gente está aqui nessa quinta-feira, né, mais uma quinta-feira, tratando sobre temas do Evangelho. E, em particular, nesse mês de dezembro, mês onde nós devotamos a memória do Mestre Jesus, nós optamos por falar sobre a prática da caridade, a prática do amor, principalmente considerando o fato de muitas vezes a gente estar envolvido em questões relacionadas à materialidade, às necessidades materiais, o que, consequentemente, pode nos conduzir a processos relacionados ao orgulho e ao egoísmo, né, a quedas que a gente vem desenvolvendo no transcorrer das múltiplas existências da nossa vida. Então, a gente vai trazer um pouco, né, desse grande ensino que é o ensino do Cristo, né? É um ensino que é trazido por Paulo, mas é importante que a gente considere que Paulo não criou esse conceito de caridade, né? Ele exortou, como é o tema aqui da nossa palestra, né? E é interessante a gente observar um pouquinho na história da humanidade a respeito dessa construção desse grande conceito que é a prática do amor, a prática da caridade como plataforma fundamental para a nossa perfeição, né? Para a nossa salvação. Se de repente tem algum irmão aqui que está nos acompanhando e de repente tem uma outra designação religiosa, mas essa salvação que as igrejas buscam, essa perfeição que o Espiritismo ele prega, né? Ele nos mostra que é a nossa destinação final, ela é construída não através de bênçãos, não através de glorificação, mas ela é construída através de esforços. As bênçãos que Deus nos dá, nos confere, são bênçãos para que a gente possa construir esse ser perfeito da qual nós somos ainda sementes, né? Para que a gente possa entender esse conceito de evolução, eu vou me valer aqui do Chico, né, no livro Pensamento e Vida, em que ele psicografa as palavras de Emmanuel, e Emmanuel diz o seguinte nessa obra: já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Então perceba nesses pequenos detalhes, né, que Emmanuel ele está tratando aqui de asas, né, de dois aspectos que vão conduzir o espírito do homem, o espírito humano, à presença do Criador, de volta à presença do Criador, uma vez que nós fomos criados pelas suas mãos salvadoras, pelas suas mãos benditas, pelas suas mãos criadoras, né? E de lá nos apartamos, iniciando assim uma construção para que nós possamos voltar à presença dele aperfeiçoado, com a aquisição dos dons fundamentais da perfeição, né?
Através do amor, Emmanuel continua esse texto, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Olha que coisa legal, né? Aqui Emmanuel, ele está juntando, né? Está fazendo a correlação entre amor e bondade, e sabedoria e inteligência. Então a gente já tem aqui as plataformas necessárias para que a gente possa quebrar os ciclos de sofrimento, de dor, os ciclos reencarnatórios que nos conduzem muitas vezes a processos de provas e expiações. Então, o caminho, ele está bem claro para a gente, né? Emmanuel, ele só nos aponta, mas é interessante a gente observar que desde que o homem passa a habitar o nosso planeta, o planeta Terra, há uma crescente caminhada no rumo dessas duas evoluções, tanto na evolução intelectual, na questão, a busca pela sabedoria, pela sapiência, pelo conhecimento, e também a questão do aperfeiçoamento moral, através da bondade, através da prática do amor, da prática da caridade. É importante que a gente considere também que, quando a gente vai tratar de aquisição de conhecimento intelectual, aquisição de sabedoria, no Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer que, com relação ao aspecto intelectual, o espírito ele vai evoluindo a partir do momento que ele vai vivenciando. Isso para a gente é muito claro. Será que a gente consegue imaginar, vocês que estão aqui nos acompanhando, conseguem imaginar, por exemplo, um homem que passe que tem uma vida média de 60, 70 anos, e que passe esses 70 anos sem adquirir nenhum tipo de conhecimento? É muito raro. Né? É muito difícil você passar uma semana sem descobrir algo novo. Então, assim, a própria vivência, a própria busca do homem pelo conforto, por uma vida mais tranquila, vai impulsionando para a evolução intelectual. Resta, então, uma vez que há a evolução intelectual, ela vai caminhar de maneira natural pelas múltiplas existências do espírito, entender que o grande desafio é a evolução moral, é a aquisição do verdadeiro amor, do verdadeira bondade. E é importante a gente considerar que, se no aspecto intelectual a gente vai caminhando meio que de forma natural, a gente vai sendo impelido, impulsionado a adquirir conhecimento, né? A gente estuda, a gente no princípio da vida a gente vai participando dos ensinos fundamental, médio, e aí tem gente que vai para uma faculdade, tem gente que vai adquirindo experiências da vida, então a gente vai sendo impulsionado à aquisição de conhecimentos. No aspecto moral é um pouco diferente. O desafio é um pouco maior. Mas é importante que a gente considere que, apesar desse desafio ser muito maior no que tange a evolução moral, é importante que a gente considere que nós nunca estivemos desamparados nesse conceito. Que isso nunca foi algo que nos foi tolhido ou ignorado. Uma vez que, se a gente lançar um olhar sobre a história do nosso mundo, a gente vai ver que, periodicamente, missionários foram enviados para o planeta Terra para ensinar, para direcionar a humanidade à prática do amor, à prática da caridade, a supressão de sentimentos como orgulho e egoísmo em detrimento do bem comum, na própria marcha evolutiva do homem. Né? É interessante a gente observar que fez parte da consolidação da raça humana o conhecimento de que juntos, caminhando em conjunto, eles seriam mais eficazes no combate aos grandes predadores da época. Né? Então, assim, a gente sempre foi compelido a isso. Nessa jornada de construção do homem para a perfeição,
A asa do amor sempre foi muito trabalhada. A atenção da espiritualidade sempre foi dada a ela. E aí a gente traz, por exemplo, lá no Antigo Testamento, nas leis que foram trazidas por Moisés, nas leis de Deus. Percebam naqueles 10 mandamentos, né? Em que Moisés trouxe lá nas tábuas onde estavam esculpidas os 10. Percebam que o primeiro, quando está lá escrito, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, na casa da servidão, não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, não farei imagens esculpidas, nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo da terra. Não os adorareis e não prestareis culto soberano. Primeiro mandamento. Segundo mandamento, não procurareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Aqui a gente traz essa santificação do dia de sábado a uma questão relacionada a nós precisarmos tirar um tempo para nos dedicarmos a Deus, para nos dedicarmos ao aspecto espiritual. Então, se o homem, e aqui para que a gente compreenda melhor essa passagem, se o homem ele é compelido naturalmente ao trabalho, ao desenvolvimento intelectual, porque esse faz com que ele tenha confortos, que ele tenha comodidades, é natural que Deus incline as pessoas a tirarem um momento para também cuidar do espiritual, também buscar a Deus, também buscar as virtudes, também se autoanalisar. Então, a gente percebe nesses 3 primeiros mandamentos que aqui nós vamos encontrar normas de conduta necessárias para que a gente possa expressar o nosso amor a Deus. Os 3 primeiros. Os seguintes, quando ele vai dizer, honrai vosso pai e vossa mãe, não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejareis a mulher do próximo, não cobiçareis a casa do próximo, seu servo, sua serva, seu boi, seu jumento, ou qualquer coisa que lhe pertença. A gente percebe que esses 7 seguintes são normas de conduta necessárias para a expressão de amor ao nosso próximo. Então perceba que em 7 mandamentos, de maneira muito clara, né, e de maneira muito assim, até direcionado àquelas pessoas da época, Deus está apontando como exercer o amor a Ele, expressar o amor a Ele e como expressar o amor ao próximo. E aí, né, obviamente que no transcorrer dessa estrada, as pessoas não se perderam, né? Não pensaram, não refletiram acerca desses ensinos. E quando o Cristo vem, eram estabelecidas leis à época, que foram leis trazidas por Moisés também, mas foram superestimadas as leis de organização civil que Moisés traz, que era importante para o aprimoramento da época de Moisés. No entanto, com relação a essa organização social, as normas de conduta, todas aquelas questões, por exemplo, que diriam, vou trazer aqui um exemplo só para que a gente possa compreender. Olha, se uma mulher for pega em adultério, ela vai ser colocada diante do público e vai ser apedrejada até a sua morte. Então, por normas como essa, a gente percebe que houve uma supervalorização com relação a regras do convívio social e houve uma incompreensão ou então uma ausência de desenvolvimento no cumprimento das leis espirituais, das leis de Deus. É por isso que quando Cristo vem à Terra, como essa grande expressão de amor de Deus a todos nós, ele, acusado de destruir as leis estabelecidas, se defende dizendo que não veio ele destruir as leis,
dar cumprimento às leis de Deus. E aí, em um determinado momento, em que ele era tentado e provado o tempo todo por aqueles que eram detentores das leis e dos direitos daquela sociedade, ele é questionado sobre a principal das leis. Olha, já que você está falando aqui da necessidade de amar, de perdoar, qual é a lei mais importante? E a resposta de Jesus é muito significativa. Ele diz assim, ele lhe disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Ou seja, tem que ser sentido. Né? Não dá para ser amado da boca para fora. Porque tem muita gente que sai por aí dizendo que ama a Deus, mas é só da boca para fora. Ama a Deus apenas até a segunda página. Ama a Deus até o momento em que está tudo bem. Porque quando o calo aperta, quando a dor chega, a gente percebe que esse amor, na verdade, ele é mais uma convenção social do que qualquer outra coisa. Então, amar com todo o teu coração, amar com toda a tua alma. Ou seja, o amor a Deus, aqui estabelecido pelo Cristo, não é um amor material. Não pertence às questões relacionadas ao mundo material. E com todo o teu entendimento. Ou seja, você não vai amar a Deus só porque você tem que mandar. Você tem que se convencer. Você tem que analisar. E aí Jesus diz, este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, que é semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está dependurada toda a lei e todos os profetas. Perceba, olha o que Jesus vem construir. Os 10 mandamentos, 3 primeiros, amor a Deus. Os 7 seguintes, amar ao semelhante, amar ao teu próximo. E aqui ele faz a junção, o link, que são semelhantes. Ou seja, não dá para você sair por aí dizendo que ama a Deus, se você é incapaz de amar aquele ser humano que está do seu lado. Não dá para você dizer, né, que teme a Deus, que segue os ensinamentos de Deus, se você é egoísta, se você é orgulhoso com seu irmão, se você é vaidoso, se você se coloca assim, se você coloca os teus interesses acima do bem-estar, né, e da prática do bem que atinge o teu próximo, que atinge o teu semelhante. Não é interessante como a gente vê isso? E Jesus ele afirma constantemente. Existe uma outra passagem no Cristo em que ele narra o julgamento, o juízo final, né? Essa grande figura alegórica. E é muito interessante quando Jesus chega e diz, olha, quando o Filho do Homem voltar, vier do alto da sua majestade, ele vai colocar todas as pessoas do mundo diante dele. E ele vai separar como o pastor separa os bodes das ovelhas, e ele vai colocar os bodes à sua esquerda, as ovelhas à sua direita. Virando-se para aqueles que estarão à sua direita, ele vai dizer, vou aqui resumir, porque o tempo é curto, né? Ele vai dizer, vinde a mim benditos, porque possuis o reino de Deus que está amparado para vós desde o princípio do mundo. E eles questionando vão dizer, Senhor, quando foi que a gente fez por merecer isso? E ele vai dizer, um dia tive fome, tive sede, estive doente, no cárcere, estava nu, e você me deu assistência. Quando foi que nós te demos essa assistência, Senhor? Todas as vezes que fizestes isso para um desses meus irmãos mais pequeninos, foi para mim que fizestes. Virando-se então para os da esquerda, ele também pergunta, ele falará, apartai-vos de mim, malditos, porque possui o inferno que está amparado para o demônio e para todos os seus. Por que, Senhor? Porque um dia eu tive fome, tive sede, estive doente, estava nu, no cárcere e me negastes assistência. Quando, Senhor, que nós fizemos isso? Quando negastes isso para um desses irmãos mais pequeninos. E aí a gente pega só para a moral da história.
Quando Jesus traz essa figura, ele está trazendo aqui a figura de um julgamento, onde uns são condenados, os outros são salvos. Qual é o critério que define quem é salvo daqueles que são condenados? A caridade. É você dar comida a quem está passando fome, dar bebida a quem está passando sede, dar uma roupa para quem não tem, visitar quem está doente, visitar quem está preso, em linhas gerais. Jesus está mostrando aí que o caminho da salvação é a prática do amor, é a prática do bem. Não é por outra razão que quando o Espiritismo vem, uma das principais plataformas da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Percebe o link? Moisés, amar a Deus e amar ao próximo, os 3 primeiros mandamentos, os 7 seguintes. Jesus, amar a Deus e amar ao próximo, resumo de todos os ensinamentos, de todas as leis, ambos semelhantes, e o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Porque se você pratica a caridade, se você pratica o amor, você está amando o teu semelhante e, consequentemente, está amando a Deus. Caminho da salvação, né? E é interessante que o Espiritismo é extremamente racional. Quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar uma grande lição sobre tudo isso que está sendo construído em termos de caridade e prática do amor. Ele vai dizer, por exemplo, que toda a moral de Jesus se resume na caridade da humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Nessa frase, a gente consegue identificar por que a caridade ela é condição sine qua non para a salvação. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão nos revelar que a fonte de todo o mal do mundo é egoísmo e orgulho. Ou seja, se você pegar aquele pecado que mais te incomoda e procurar saber a raiz, a fonte dele, por que que eu sou assim, por que que eu faço isso, você vai encontrar como fonte precípua orgulho, ou quando não orgulho, egoísmo. Então, se o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da expiação e da dor no ciclo de reencarnações da alma, como é que eu faço para combater esses 2 grandes males? Aprendendo com a moral ensinada por Jesus. Qual é a moral ensinada por Jesus? Caridade, amar a Deus e amar a teu próximo, que é a mesma de Moisés, que é a mesma de outros missionários que vieram à Terra. E por que isso? Quando eu passo a praticar a caridade, eu abandono o egoísmo. Naturalmente, eu deixo de pensar em mim, querer o melhor para mim e passo a trabalhar em prol do bem do outro. Quando eu promovo a caridade, quando eu promovo esse grande amor, eu estou combatendo também o orgulho. Porque eu percebo que diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, não há espaço para se achar orgulhoso, não há espaço para se achar superior. Quem ama e ajuda, desce para ajudar o próximo. Não do alto, humilhando, mas descendo e mostrando-se igual. Porque, em resumo, nós somos todos iguais aos olhos de Deus, podendo estar vivenciando experiências mais brandas ou experiências mais rigorosas. Então, e aí, né, encadeando para o nosso final, a gente tem a carta, que é tema desse nosso encontro de hoje, né? Paulo escreve aos Coríntios, e aqui nesse capítulo 13, tão especial, ele vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que retine.
E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, se não tiver caridade, nada sou. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não se ostenta, não se incha de orgulho, não folga com a injustiça, perdão, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, tudo o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora, e só agora, vemos por espelho em enigma, mas em breve veremos face a face. O que agora conheço apenas em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estes três, mas dentre eles, o maior destes é a caridade. Carta de Paulo aos Coríntios. E, assim, eu vou trazer aqui alguns destaques para que a gente possa entender essa fala de Paulo, esse grande cântico à caridade, essa grande exortação à prática do amor. Paulo ele vai tocar em todas as características nessa carta. Paulo ele vai demonstrar como, onde, em que circunstância, quais são as características, o que eu tenho que fazer em termos de amor, da prática desse amor. Então, quando ele fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que retine. Para o que Emmanuel, comentando sobre esse trecho, ele vai dizer: de todas as virtudes permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. É a caridade, evidentemente. É a maior de todas. Entretanto, urge observar que se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Então, quando Paulo vai nos dizer, né, que se eu falo a língua dos homens, se eu falo a língua de anjos, se eu não tiver esse grande amor, o meu discurso é vazio. Se eu não compreender, se eu fizer a caridade mecanicamente, se eu praticar a caridade por conveniências do mundo, eu estou simplesmente ressoando através de uma provocação anterior, de um outro caso, de um outro efeito. Eu sou só um efeito de uma causa que não é minha. É o sino, é o metal que ressoa quando a gente bate. Qual é, nesse ponto, a parte do metal? Qual é a importância do metal? Só ressoar, só replicar através de uma provocação. Então não adianta. Eu posso dar aqui a palestra mais sublime. Eu posso trazer aqui uma poesia que vai emocionar muitas pessoas, inclusive os anjos. Mas se eu não compreender, eu estou só repetindo, como um mero papagaio que repete os ensinos que lhes são trazidos. Então, a compreensão, nesse caso, é fundamental. Né? Emmanuel ele vai dizer
falando sobre essa compreensão. Essa citação que eu trouxe agora, gente, está no livro Ceifa de Luz, capítulo 29, tá? Emmanuel, ele vai comentando sobre essa passagem, ele vai dizer que quando a gente adota a caridade, não é só, eu vou começar a praticar a caridade. Ele vai nos mostrar como. Ele vai dizer, por exemplo, no testemunho, ele vai dizer, com a caridade, na prática da justiça, a gente não vai ser rigoroso ao extremo. Com a prática da caridade, quando a gente vai exercitar a nossa sinceridade, a gente não vai precisar agredir ninguém. Quando a gente vai exercer a paciência, quando a gente coloca a caridade nessa prática, ela vai ser exercida sem a preguiça, porque às vezes as pessoas, né, paciência virou sinônimo de preguiça. Eu vou ficar aqui sentado esperando que as coisas aconteçam. E aí ele sai. Isso daí eu vou trazer essa citação também. Isso daqui é uma fala de Emmanuel que é bem interessante, está lá no livro Reformador, de maio de 1967. Eu vou dar uma pausa aqui para seguir, para que a gente possa concluir, né? Seguindo esse entendimento de Paulo, ele vai dizer logo em seguida: ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que eu tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes, se eu não fizer isso com caridade, se eu não fizer isso com amor, eu não sou nada. Ou seja, eu posso ser, né, um grande profeta da minha época. Posso predizer o futuro. Eu posso conhecer todos os mistérios. Né? Aqueles mistérios, há mais mistérios entre a terra e o céu do que supõe a nossa vã filosofia. Eu posso conhecer até esses mistérios que ninguém sabe ainda. Eu posso conhecer todas as ciências que o homem conhece ou não. Mas se eu não fizer isso com caridade, nada disso me aproveita. Eu posso ter até essa fé que Jesus falou. Se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você vai mover montanhas. Mas se eu não tiver essa fé, se a fé for para mim, se essa fé for pensando em mim, no meu bem-estar, nada disso me aproveita. E ele segue dizendo: ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada disso me aproveitaria. Percebe o contrassenso nessa fala de Paulo? Como eu vou distribuir os meus bens para os pobres sem caridade? Será que isso é possível? É. Porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com amor. Eu não posso fazer por obrigação. Eu não posso fazer porque a Berna está vendo e vai me achar bonzinho. Eu tenho que fazer pelo sentimento. Eu tenho que amar pelo amor. Eu não posso amar para que outros tenham uma boa imagem sobre mim. Eu não posso demonstrar amor porque eu estou esperando algo em troca. Eu tenho que amar por amar. Emmanuel, comentando isso, ele vai dizer: coloca o próprio coração na dádiva que fizeres. Eu me recordo que a gente fazia um trabalho uma época dessa, a gente fazia um trabalho de entrega de sopa, numa casa espírita, né? E tinha um grupo que, assim, o pessoal era muito aperreado, porque a entrega de sopa era sextas-feiras, e sexta-feira também são os happy hours, né? E aí aquela pessoa saía, ia lá, mas estava fazendo sempre com pressa, porque não queria perder o finalzinho da festa. Ou seja, não estava fazendo com o coração. Qual era o resultado? Né? Muitas vezes eles colocavam a sopa no chão, lá, faziam um Pai Nosso rápido para que quem tivesse interesse pegasse e eles iam embora. Ou seja, não colocavam amor. Por que se aproveita? Né? Nada disso me aproveitaria, como diz aqui Paulo de Tarso. E aí Emmanuel segue dizendo: reveste de amor as tuas ações de bondade, a fim de que os irmãos caídos em penúria se levantem ao toque de tua influência e nunca se vejam ofuscados ou deprimidos diante das virtudes que, porventura, já possas definir. É aquela prática da caridade que muitas vezes humilha, né? Eu vou
entregar um prato de comida para alguém, mas eu vou entregar demonstrando a minha superioridade no mundo apenas, porque todos somos iguais diante de Deus. Eu vou humilhar aquele que está ali pedindo. Então, do que se aproveita, né? Emmanuel nos mostra. E essa citação está no livro chamado Material de Construção, no capítulo 5, né? Psicografia do Chico, autoria de Emmanuel. E aí, seguindo, eu já estou indo para o final, prometo, Paulo diz, a caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não se ostenta e não se incha de orgulho. Com relação à inveja, a caridade não é invejosa, muito interessante. Sabe onde é que eu vejo isso? Quando eu olho e digo, rapaz, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar muita gente. Ou seja, olha o que a Emmanuel fala no livro, no Reformador, abril de 1961. Muitos companheiros asseveram a disposição de ajudar em nome da caridade. Entretanto, para isso, exigem os recursos que pertencem aos outros. E não assim. Eu preciso esperar recurso de alguém? A caridade está na mão de qualquer um. Basta praticá-lo. Basta praticar a caridade para que a gente possa, sem dependência, sem esperar nada, com os recursos que eu tenho em mãos. Então, a caridade ela não é invejosa. Basta que cada um faça a sua parte. A caridade, né, a gente precisa entender a caridade, e aqui a gente tem, não só como a beneficência, que é justa, né, que é o ajudar, fazer o bem, dar comida a quem tem fome, né, ajudar materialmente as pessoas que estão passando necessidade. Mas a caridade não é só isso. Ela também é paciente. Então, ela muitas vezes vai exigir compreensão, vai exigir trabalho sem queixa, vai exigir cooperação sem atrito, vai exigir pagamento sem choro, vai exigir atenção àqueles que desejam falar, desabafar. Ela vai exigir muitas vezes respeito aos problemas das outras pessoas, serenidade em horas de dificuldade, silêncio diante de provocações, tolerância para com as ideias dos outros, mesmo que a gente não concorde. Tem que ser tolerante, gentileza, mesmo na rua. Então, a beneficência ela é importante, mas é importante que a gente entenda que caridade não é só isso. Caridade é paciência, né? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, né? Se eu for praticar a caridade sendo injusto com alguém, não se coaduna, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade, o amor, tudo suporta. Então, sempre que a gente vê por aí pessoas que dizem, olha, matou por amor, né? Entrou no processo por amor, nada disso, né? Nada desses enganos, eles são características do amor, da caridade. Muitas vezes é o egoísmo que gera o ciúme, é o egoísmo que gera despeito, é o egoísmo que gera vingança, discórdia, acusação, cegueira, e não o amor. Então, muitas vezes a gente vê pessoas tomadas pelo egoísmo que estão vivenciando esses processos de raiva, de inveja, de ciúme. Isso não tem nada a ver com amor doente. Isso é egoísmo, pura e simplesmente. O amor, longe dessas coisas, sabe rejubilar-se com as alegrias dos corações amados, esposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Isso vai nos dizer Emmanuel, lá no Reformador de abril de 1958. A caridade, ela nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, ou seja, a caridade não passa. A gente vive num mundo que está em constante evolução, né? As leis vão mudando, as coisas vão mudando, mas a gente precisa entender
que, olha, desde a época de Moisés, a necessidade de amar, a necessidade de praticar a caridade, ela nunca deixou de ser o que é em essência. Quando eu era menino, falava como menino, vai nos falar da maturidade. Qual é o nosso nível de maturidade espiritual? Quando eu não era espírita, era tão bom, eu era menino, né? Antes do esclarecimento da doutrina espírita. Emmanuel ele também vai falar sobre isso no Reformador, em maio de 1967, quando ele diz assim, olha, antes do esclarecimento espírita, é compreensível que a criatura subverta os valores da vida, mas depois de investir-se na posse do conhecimento da própria imortalidade e das leis que lhe regem os destinos, a maneira espírita de se conduzir claramente lhe revela o caráter cristão nas mínimas circunstâncias da existência. Então, uma vez que eu sou tocado por esse conhecimento, eu preciso entender que não me cabe mais, né, a época da ignorância, a época que eu achava que podia fazer tudo o que eu queria, uma vez que já estou esclarecido, como com o conhecimento do Espiritismo. E aí ele vai falar dessa questão do olhar em enigma. Né? A gente está vendo por um espelho. Para quem não sabe, quando a gente olha no espelho, a gente está vendo, né, a imagem refletida. Né? A imagem, né, não é idêntica. E muitas vezes, encarnados no mundo, o nosso olhar é esse, é um olhar ainda... Quando o espírito encarna, deixa eu explicar isso melhor, acho importante. Quando o espírito encarna no mundo, a gente tem conhecimento de que o espírito passa a ser limitado. Por exemplo, na codificação espírita, a gente aprende que o espírito, por exemplo, ele enxerga por toda a sua extensão. Porém, quando o espírito encarna na Terra, ele está totalmente dependente dos olhos. Então, todas as potencialidades que o espírito goza lá no plano espiritual são limitadas pelas limitações naturais do corpo físico. E isso inclui pensamentos, lembranças, entendimentos. Então, é natural que, nesse momento encarnado, a gente não consiga entender. E a gente busca compreender as coisas do mundo, né? Mas é tudo meio enigmático, né? Quem eu fui, o que foi que eu fiz, por que eu me sinto dessa forma? Mas aqui Paulo ele diz uma coisa interessante, né? Mas então, quando o amor for implantado no mundo, a gente vai ver face a face, sem enigmas. E eu vou conhecer como eu também sou conhecido por Deus. E aí ele conclui dizendo que entre a fé, que é muito importante, a esperança, que é muito importante, e a caridade, a mais importante é a caridade. Porque ela há de nos impulsionar. Né? A caridade é uma bênção que nos dá compreensão, palavra encorajadora, gestos de bondade, sorrisos de simpatia. Ela nos norteia para o caminho da nossa felicidade. Né? E para concluir, eu gostaria de trazer uma frase de Paulo. Depois que ele escreveu, depois que ele desencarnou, Paulo volta e traz uma mensagem muito bonita, lá no capítulo 15, já citado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, para falar, né, com um texto cujo tema é: fora da caridade não há salvação. Nada mais justo do que alguém que falou tão lindamente sobre a caridade possa exemplificar, possa falar, aprofundar um pouco mais dessa caridade já esclarecida pelo conhecimento espírita. E ele fala assim no final: meus amigos, agradecei a Deus por haver permitido que pudesses gozar da luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, e sim porque, ajudando-vos a compreender melhor os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, com que os vossos irmãos, ao vos observarem,
possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são um só e a mesma coisa, visto que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertençam. Paulo, o apóstolo, foi uma mensagem trazida em Paris, 1860. Então, que a gente possa agradecer ao Cristo, né, por cuidar de nós, por nos direcionar, por nos mostrar qual o caminho. Vocês já pararam para pensar o quanto seria triste se a gente vivesse num mundo da qual nós não sabemos para onde estamos indo? Um mundo em que as pessoas se preocupassem exclusivamente consigo mesmo. O quão seria triste? Que bom que uma das principais mensagens do Cristo, uma das grandes lições de Deus, do nosso Pai, para nós, é a necessidade que a gente tem de praticar o amor. Muitas vezes a gente se pergunta, qual o meu nível, né? Eu não sei se vocês têm essa dúvida, né? Ou se questionam, né? Qual o meu nível na escala espírita, por exemplo? E aí eu me recordo que existe uma frase que eu achei fantástica. Não, essa eu não vou me lembrar quem é o autor. Mas ele diz assim, ó, você quer saber qual o seu nível espiritual? Em que nível o teu espírito está? É muito fácil. Basta saber qual o tamanho da tua capacidade em amar os teus semelhantes. Então, por aí você consegue medir. Então, foi isso, gente. Desculpa, eu acabei extrapolando em muito, né? Se eu tivesse falado aqui tudo que eu tinha preparado, na verdade, tinha passado demais até, mas eu agradeço por essa oportunidade e passo a palavra de volta à minha mãezinha. Gratidão imensa, Du, pela sua amorosa contribuição, sempre. E que possamos contar com você outras vezes, com certeza. Muito obrigada mesmo. E nesse momento, antes de encerrarmos com a prece, nós queremos agradecer a todos e todas que participaram, que assistiram, e aos que virão assistir em algum momento, manhã, tarde, noite, hoje, amanhã, não sei quando, e convidá-los para o nosso próximo encontro com a nossa querida irmã Juliana Barros, que ainda esse mês, muito bonito, o mês mais bonito do ano, com o tema Natal de Jesus, ela nos trará o perdão das ofensas. Então, nesse momento, que possamos, caso assim nos sintamos mais à vontade, encerrar os nossos olhos e direcionarmos a nossa prece de gratidão ao Mestre de nossas vidas. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos hoje para refletirmos sobre o amor, sobre o teu amor por nós e sobre o amor que recomendaste que tivéssemos entre nós e que assim conheceria os teus discípulos, se nos amássemos uns aos outros. Fortalece-nos, Senhor, nas tarefas diárias da tua seara, servindo aonde formos chamados, e ser conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Tenham todos uma boa noite de refazimento e muito obrigada. Boa noite.